A maioria dos alunos perde ponto nas questões de provas não porque não estudou, mas porque não sabe como que a questão pensa. Você até lembra do conteúdo, mas na hora de marcar a alternativa você trava. Hoje eu vou te mostrar o método completo para você resolver qualquer questão de biologia sem precisar depender de decorar. Fica comigo até o final desse vídeo. E aí, pessoal, beleza? Prof. Ju aqui na área. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Você estudou o conteúdo, achou que sabia, estava seguro, até resolveu vários exercícios antes. Chegou na questão e aí foi lá e errou. E pior ainda, você ficou entre duas alternativas e marcou errada. Quem nunca fez isso? E isso geralmente acontece porque as pessoas elas estudam o conteúdo, mas elas não treinam o raciocínio da prova. Então hoje a banca não quer mais saber se você só memorizou, decorou determinado conteúdo. Hoje a banca quer saber se você entendeu o raciocínio daquela questão. E por que então só decorar não vai resolver? Eu fiz um vídeo aqui na semana passada que está aqui no canal, agora eu sei que está do lado certo aqui, vai subir aqui o cardzinho para vocês, falando sobre o problema que decorar faz para você ficar travado durante a resolução de uma questão. Então, quando a gente só decora, o nosso cérebro ele vai guardar essa informação, mas de forma solta. E aí, na hora da prova, que você está sob pressão, ele não consegue conectar a informação que você decorou com aquilo que a prova está pedindo. E o resultado, então, você conhece aquelas palavras, você familiariza com aquela questão, mas você não consegue raciocinar. E é por isso que tem tanta gente que fala, eu sabia aquela matéria, mas eu errei a questão. Então, nesse vídeo aqui, eu separei 5 passos para te ajudar, para te ensinar esse método de raciocinar as questões. Então, pega um caderno ou salva esse vídeo ou tira um print, não sei como você vai colocar essas ideias sem decorar na sua cabeça, tá? Mas vamos pegar esse passo a passo aqui para você entender o que eu estou querendo dizer e no final dessas explicações eu pego um exemplo prático para você poder visualizar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, eu falei aqui sobre biologia, pessoal, eu aplico muito isso na minha área, mas você pode fazer isso com outras áreas também. A primeira coisa que a gente faz é ler a questão entendendo o que ela está pedindo. Então, não é para você pegar e sair grifando tudo, você tem que se perguntar. O que essa questão quer de mim? Ela quer acabar com a minha vida. Não, não é isso. Qual que é o comando que a questão está me dando? O que eu estou tirando de informação enquanto eu leio essa questão? Ela quer que eu explique alguma coisa, ela quer que eu identifique, ela quer que eu comparo duas informações, ela quer que eu relacione informações. Então, é a primeira coisa, gente. Você vai ler e vai ter esse discernimento ali quando você pegar a questão. Leia o subtítulo, inclusive. Se você está lendo um texto que ele foi retirado de algum lugar, é muito importante que você saiba a fonte, porque essa fonte do texto ali muitas vezes vai te ajudar a solucionar um problema que essa questão está pedindo. O segundo passo é você identificar o tema central daquela questão e o que a banca está testando. Toda questão de biologia, principalmente, ela tem um foco, um ponto-chave. Pode ser um processo que está acontecendo, pode ser uma relação de causa e efeito, está acontecendo isso e por causa disso acontece isso, ou mesmo uma aplicação. Então você precisa nesse momento, depois que você fez essa leitura mais acurada, descobrir esse ponto-chave. E só depois que você identificar esse ponto da questão ali, do ponto-chave, o ponto principal, aí você vai para as alternativas. O terceiro ponto, então, e muito importante também, é eliminar aquilo que parece absurdo e claramente não faz o menor sentido dentro daquelas alternativas. E então, mesmo que você não domine e não saiba todo o assunto referente àquele conteúdo, você consegue enxergar que tem algumas coisas que não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com aquele assunto, nem com o que está sendo pedido, né? Quanto mais com o tema que ele está tratando ali naquele momento. Então, só utilizando lógica e conhecimento básico, você vai perceber que existem algumas alternativas, geralmente uma, mas às vezes tem uma ou duas que não fazem sentido algum. E aí, pensa assim comigo, se você está fazendo uma prova, um vestibular, um Enem ali, e você tem alternativas A, B, C, D e E. Então, você tem 5 alternativas.
Significa que você tem uma probabilidade de 20% de acerto, porque você tem 5 chances, só que é só uma que é a correta. Só que você já percebeu que tem 2 alternativas brisadas, não tem absolutamente nada a ver com o assunto, ou elas estão falando alguma coisa totalmente aleatória dentro daquele assunto, que não faz o menor sentido dentro do que está sendo pedido. Então você eliminou essas 2 alternativas, agora você tem 3 alternativas para você pensar, raciocinar e discutir dentro dos pontos que a gente já falou. Veja que agora, de 20% de chance de acerto, você tem 33,33%, tá? Então você aumenta as suas chances de acertar quando você consegue identificar essa alternativa. O próximo passo é você conectar o conteúdo com o raciocínio. Agora você vai ler, né, depois que você leu essa questão, você vai acessar os seus arquivos, as suas memórias, abrir aqui as gavetas e lembrar daquilo que você estudou, que tem a ver, tem conexão com esse conteúdo que a questão pede, tá? Então agora nós vamos centralizar. Você já tem uma ideia ali do que está sendo pedido, é para elaborar, é para relacionar, depois você tem um ponto-chave daquela questão. Você já tirou aquilo que não faz o menor sentido, agora é hora de focar naquilo que faz sentido. Então você veja que tem uma diferença aí, não é nesse momento você lembrar tudo, é lembrar o que resolve um problema específico. É bem diferente. É uma coisa muito mais centrada, muito mais focada. Você tem um propósito ali para resolver agora aquela questão. Depois que você fez o passo 4, a gente vai para o passo 5. E qual seria o passo 5 então? É a gente justificar a resposta escolhida. Então, antes de você marcar aquela alternativa, explica ela para você mesmo. Não fica conversando com você mesmo em voz alta no meio da prova, senão vão achar que você é louco, ou vão achar que você está tentando se comunicar com alguém, ou que você está pedindo alguma informação. Isso pode te causar problemas, inclusive tirar você da sala. O fiscal pode entender ali que você está, né, alucinando, ou que você está dando uma de louco para poder pegar a resposta. Não, pensa com os seus botões, né? Olha para cima, assim, faz aquela cara assim de gênio, né? E aí você começa a pensar, não, mas espera aí. Por que isso daqui está certo e por que as outras alternativas que eu descartei estão erradas? É isso que você vai fazer nesse momento. É uma justificativa para você confirmar aquilo que você estava estudando e que de fato se relaciona com aquilo que você marcou. Muitas vezes, quando a gente faz esse raciocínio, isso abre outros leques de perguntas, de questionamentos que vão te dar ali um norte de que aquilo que você marcou está errado. Às vezes você fica ali entre 2 alternativas, não, mas é essa daqui por causa disso. Mas e se acontecer coisa tal? Ah, então não pode ser. Essas perguntas, essa justificativa para você mesmo, para o seu cérebro, elas vão eliminar alguma questão que eventualmente esteja errada na hora da linha de raciocínio. E se acontecer de você não conseguir fazer essa explicação aí para o seu cérebro dar a resposta correta, significa que você ainda tem alguma insegurança. Você treina essa metodologia num simulado em casa, ou na escola, ou em qualquer lugar que você faça. E na hora da prova, esses 5 passos já estão automáticos na sua cabeça, tá? Então é uma coisa que você também pode treinar. Eu vou utilizar então agora da minha área, da biologia, para você entender. Você pode expandir isso para qualquer exercício que você esteja fazendo, porque dá muito certo. Então, eu vou colocar o exercício aqui na tela para você conseguir ler e acompanhem junto comigo a gente fazendo esses 5 passos nessa questão. Cada espécie de ser vivo tem um modo de vida único e peculiar no ambiente em que vive, representado por atividades que compreendem desde o tipo de alimento que eles consomem, os meios de reprodução, de moradia, de hábitos de inimigos naturais, estratégias de sobrevivência, dentre outros. E a pergunta é: este conjunto de atividades que a espécie realiza denomina-se como? E aí ele dá as alternativas: população, comunidade ali e tal. Mas vamos focar primeiro na questão, como eu ensinei vocês, depois que a gente ler alternativas, tá? Então aqui já chega um passo para você não fazer. Não leia a questão correndo e já pega as alternativas para você ver. Você fica, de certa forma, ali viciado, acuado, com medo, e a sua cabeça já vai tentar direcionar para alguma alternativa sem você ter feito o raciocínio completo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pensar aqui sobre o que essa questão está pedindo. Olha o enunciado. A questão está pedindo sobre o quê? Sobre o conjunto de atividades que a espécie realiza. Pronto, já identificamos o primeiro passo, o que ela está pedindo. Depois, você vai para o passo 2. Você vai pensar no tema central dessa questão. Quando eu estou falando de atividades da espécie, eu estou envolvendo ecologia. Quem estuda espécies é ecologia. População, comunidade, ecossistema, isso é objeto de estudo da ecologia. Pronto, definir o tema dessa questão, o tema central que está sendo pedido aqui.
Agora sim. Agora veja, tá vendo? Eu tiro conceitos de célula, conceitos de fisiologia humana, conceitos de fisiologia vegetal. Eu tiro todas essas informações do meio do caminho para chegar onde? Na ecologia. Ah, agora eu preciso lembrar de tudo de ecologia? Não. Agora nós vamos focar, que é o passo 3. A gente vai começar a condensar e complementar esse conteúdo como? Eliminando aquilo que não faz sentido. Então, agora eu vou para as minhas alternativas. Então, vamos conferir ali quais são as alternativas que nós temos nessa questão. Então, a letra A é comunidade, a letra B é população, a letra C é habitat, a letra D é nicho ecológico e a letra E é ecossistema. Então, quando a gente pega essa questão para analisar, e você já fez o passo 1, olha o que acontece. No passo 1, a gente já colocou aí que a questão está pedindo sobre o nome de um conjunto de atividades. Se é um conjunto de atividades, automaticamente a letra A e a letra B, que é população e comunidade, não é conjunto de atividades. É um nome que a gente usa para dar-lhe um conjunto de ou indivíduos, é um conjunto de alguma coisa, de população, né? Comunidade é um conjunto de populações. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vivem na mesma época, não tem blá blá, tá? Mas não é o que a questão está pedindo. Então, no ponto 1, você já elimina a A e a B tranquilamente. O ecossistema também é um conjunto que não está falando de funções, ele está falando sobre uma organização de seres vivos, tá? Então, junto com isso, você elimina a A, B e a E. Olha só como aqui já ficou tranquilo, tá? Nós temos 3, vamos dizer assim, alternativas falando de uma mesma coisa, que seria esse conjunto, essa dinâmica aí de como que os seres vivos se organizam, população, comunidade, ecossistema, tá? Biosfera, enfim, nessa parte conceitual aí de ecologia. E tá errado. Então não é esse assunto em que eu vou me ater para poder raciocinar na hora de resolver essa questão. Nesse caso eu consegui eliminar 3. Então aquela chance que eu tinha ali, né, que eu falei de sobrar 3, não, eu eliminei 3, eu tenho 2 alternativas só agora. Eu fico ali com 50% de chances. E agora a gente vai fazer da forma certa, né? Vamos ali pro passo 4 e 5. Você vai ficar entre as duas e vai acertar agora. Por quê? Olha ali na questão de novo. Qual que era o passo 5 que a gente tinha que fazer? A gente tinha que falar sobre aquilo que realmente tinha a ver com a questão. Então, sobre o habitat e nicho ecológico. Habitat, agora sim, agora, olha tudo que a gente fez até agora para entrar num conceito de fato estudado. Habitat, por definição, é o local ali onde a espécie vive. Isso tem a ver com um conjunto de funções? O local onde ela vive tem a ver com um conjunto de funções? Nunca, jamais. E aí sobra pra gente a alternativa de nicho ecológico. Então eu vou marcar. Não, mas antes de marcar, por mais que eu já tenha feito toda essa análise, eu acho que eu tenho quase certeza que é nicho ecológico, o que eu vou fazer? Justificar para o meu cérebro. Na verdade, você justificou as alternativas aqui que não faziam sentido. As alternativas que eventualmente estariam trazendo informações que são erradas com o que a questão pede. E agora eu tenho uma alternativa que eu acho que seja certa. Mas por que então a questão seria a resposta nicho ecológico? Ah, porque nicho é basicamente o papel que a espécie ocupa na natureza. Então, o papel que ela ocupa, a função dela naquele meio ambiente é o nicho. E função engloba todas as atividades que ela tem. Se ela é um predador, se ela é um organismo que vive em árvores, vive no solo, se ela está no bioma tal ou no bioma tal. Isso é nicho ecológico, esse comportamento dela. Então, isso chega no ponto 1 que a gente analisou, que a questão de fato estava pedindo. E aí você marca com certeza a alternativa de nicho ecológico e vai pro abraço, porque você vai acertar de boas. Às vezes você vai demorar um tempinho ali raciocinando e tal, né? Vai ter coisas para confrontar, porém, você vai chegar na resposta certa, como a gente fez aqui. Entenderam a aplicação do método através dessa questão? Então, sempre domina a pergunta primeiro. Só depois você vai para as alternativas. Não deixa o teu cérebro se contaminar e perder clareza sempre que você faz essa antecipação, que você dá um passo maior que a perna e pula para uma parte da questão, sendo que você deveria estar na parte anterior, que é a parte da leitura e de achar esses pontos que a gente falou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha tudo que a gente viu hoje. Não é sobre aprender a decorar mais, é sobre entender a questão. Esse é o tipo de mudança que vai transformar o seu resultado. E como você sabe, aqui não é só conteúdo, né? Aqui é transformação. E se esse método fez sentido para você, primeiro, você vai treinar ele. Segundo,
vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E coloca para mim aqui nos comentários porque eu leio todos. Você trava mais na hora de lembrar o conteúdo ou na hora de interpretar a questão? Eu quero saber. Foi um prazer ter você aqui comigo. Aprendemos mais uma vez que biologia não é só para decorar, não é só para passar em prova, não é só para passar em ENEM, vestibular, não só. Biologia é para sua vida.